Olá, eu sou a Leila Sterenberg e começa agora o SEBRE Conversa, o podcast do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. A partir desse momento, você acompanha comigo uma análise de alto nível sobre temas relevantes no mundo e os impactos no Brasil. A conversa de hoje é com a Clarissa Lins, que é economista, conselheira aqui do SEBRE, fundadora da Catavento Consultoria, foi presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, é integrante de vários conselhos de administração de empresas no Brasil e fora do Brasil. Clarissa, um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Leila, de conversar nesse SEBRE Conversa. Exatamente, e aqui na sede do SEBRE, né? Mesmo local que recebe representantes de outros países, né, diplomatas, integrantes de empresas, jornalistas e por aí vai. Olha só, vamos começar falando do tal trilema energético. O que é isso? Leila, ótima pergunta para a gente começar aqui essa conversa sobre energia, né? Esse termo, ele tem sido frequentemente citado hoje em dia, mas ele não é tão novo assim. Ele foi criado pelo World Energy Council há 10 anos atrás, basicamente para mostrar que o sistema energético tem que responder a 3 pilares fundamentais, e que não necessariamente vão sempre na mesma direção. O primeiro deles é a sustentabilidade ambiental, né? De que forma a matriz energética consegue ter um menor impacto possível no meio ambiente e hoje muito relacionado à forma que a gente produz energia com a menor intensidade de carbono possível. O segundo pilar é a segurança energética, ter a certeza de que a população de um país está suprida de energia e caso ocorra alguma disrupção, essa disrupção é muito rapidamente resolvida. Traduzindo, não vai ter apagão. Traduzindo, não vai ter apagão, exatamente. Nem no caso de energia elétrica, nem no caso de energia que move, né, que abastece indústrias e que nos permite ir e vir. E o terceiro pilar é o da acessibilidade. Nós, mais o grande contingente da população, ter a capacidade de ter acesso a formas modernas de energia e de pagar por essa energia. Então, nem sempre esses 3 vetores caminham na mesma intensidade, na mesma direção, e por isso é que se cunha o termo do trilema. Como é que eu faço para equilibrar essas 3 forças, mas fazer com que a população de um determinado país ou região não corra o risco de ficar sem uma delas. E, obviamente, guerra na Ucrânia mexeu com isso, né? Guerra na Ucrânia deixou muito claro que o pilar da segurança energética, que estava aparentemente quase que como garantido, não estava tão garantido assim. Então, a partir do momento onde um player como a Rússia, que é um player fundamental, né, no ranking de provedor de energia, notadamente fóssil, segundo maior exportador de petróleo, por exemplo, principal fornecedor de gás para o continente europeu. No momento da invasão da Ucrânia, interrompe-se alguns fluxos, os preços escalam, você coloca em risco segurança energética, na medida em que ele reduziu o abastecimento de gás para a Europa, mas também o parâmetro da acessibilidade. E aí se chacoalhou, né, esse, digamos assim, esse equilíbrio entre os 3 pilares, e a dúvida que surgiu é, bom, o que está em risco? Como a gente faz para reagir? E será que o pilar da sustentabilidade, ou seja, da geração de menor intensidade de carbono, estará colocado em risco a partir da guerra, sim ou não? Fico pensando como é que o Brasil fica na foto, né? Porque a gente sabe que a gente tem uma matriz mais renovável do que a média mundial. Por outro lado, a gente sabe também que a gente tem a chamada energia barata, uma tarifa cara, isso pensando em eletricidade. E eu acho que essa questão da segurança energética, ela também é desigual no território, me parece, né? Então, como é que a gente está colocado? Eu vou talvez começar, Leila, um pouco respondendo assim, quais foram as reflexões que ocorreram no Brasil após, né, enfim, a disrupção causada pela guerra na Ucrânia, né? Acho que a primeira reflexão foi exatamente essa. Bom, vamos olhar para a nossa matriz, sabendo que nenhum país pensa de uma forma isolada, né? Nós somos um sistema onde as conexões existem. E aí o primeiro reflexo falou, bom, será que a gente também vai ter alguma disrupção no nível de fornecimento ou de preço? Fornecimento não, né? A gente basicamente conta com os próprios recursos, que são abundantes e diversos. Então acho que essa é a primeira grande constatação positiva para o Brasil. Você já mencionou, o Brasil tem hoje uma matriz de 45% a 47% renovável, a matriz energética, mas uma matriz elétrica
já 80% renovável, ano passado bateu 92% renovável. Então, sob estes quesitos, a gente já está onde o mundo gostaria de estar daqui a 20 anos. Do ponto de vista de preço, né, você falou aí de energia barata, tarifa cara, eu como economista nunca digo que está barato, eu digo está competitivo ou não está. E aí vai depender muito exatamente desse balanço de oferta e da demanda, né? Onde é que a gente está demandando, onde é que a gente não está. E o que se viu no Brasil é que, assim como em outros países, a gente está sujeito à volatilidade das cotações internacionais, por exemplo, do preço do petróleo, dado pela corrente Brent, do preço do gás natural. A gente, portanto, assim como o resto do mundo, mas não tão intensamente como a Europa, por exemplo, teve sujeito a aumento de preço de petróleo com consequência em preços de derivados, e o governo, então, achou por bem ter um colchão de proteção para esse preço, para a população em geral. Outros governos o fizeram, notadamente a Europa. A Agência Internacional de Energia divulgou um dado recentemente mostrando que em 2022 900 bilhões de dólares foram alocados para proteger o consumidor dessas oscilações maiores. E é claro que a gente tem que repensar isso. Como é que você vê o fato de que o apetite dos investidores por renováveis hoje é maior do que o apetite por investir em fóssil? Quer dizer, eu acho que é uma consequência natural dessa transformação que o mundo está passando. Agora, o Brasil, eu acho que fica interessante, né, para investimento estrangeiro e acesso a financiamento também, né? Eu acho que esse é um movimento, Leila, que a gente tem visto de fato, e aí me remete ao início da sua pergunta, quer dizer, esse era o terceiro pilar, e a grande dúvida depois da eclosão da guerra é, será que transição energética vai perder o seu elan? E a resposta que o mundo deu é pelo contrário. Pelo contrário. Porque se viu que depender majoritariamente de uma fonte, de um país provedor, é muito mais inseguro do que desenvolver diversas fontes e tentar fazê-las localmente. Então, a própria Europa reduziu drasticamente a sua dependência de gás russo, era 40% da demanda, hoje é menos de 10%, e diversificou suas fontes. Como é que o Brasil se posiciona? Você falou muito bem, a gente já tem competitividade nas fontes renováveis, seja porque os nossos fatores de capacidade, né, o quanto a gente consegue gerar de energia por real alocado em eólica e solar é cerca do dobro da média mundial, e o custo nivelado de produção dessa energia, incluindo gastos de investimento, mas também de operação, é cerca de metade da média mundial. Vamos falar em grandes números. Então isso mostra que o Brasil, em geração eólica e solar, é extremamente competitivo. Quando isso acontece, você e obviamente, acoplado a um ambiente de fazer negócio saudável, previsível, com a regulação facilmente compreendida e, digamos assim, que não se altere com muita frequência, isso nos torna um país atraente. Não sem mencionar também o fato de sermos vistos como um bom parceiro comercial e um bom receptor de investimentos pelo histórico de não quebrar contratos. Então, isso posiciona o Brasil para atrair investimentos em energias renováveis, eu diria que num lugar muito favorável quando comparado a outros países, não sem mencionar a manutenção dos valores democráticos, né? Hoje, vários investidores se perguntam, do ponto de vista até de segurança, se é o caso de investir em países que não têm os mesmos valores do que eles, e países que os têm tendem a ser mais atraentes. Como é que você vê o debate eletrificação de frota, né? Carro elétrico, ônibus elétrico, aí fala-se também, poxa, mas o Brasil foi pioneiro no etanol, né? Pró-álcool, essa coisa toda, e como é que fica também o biodiesel? As coisas podem conviver e a gente precisa de mais estímulo para a eletrificação? Olha, essa é uma discussão, Leila, muito presente em alguns continentes, e eu diria que aqui a gente tem dilemas maiores. Assim, se você olhar para a Europa, não há dúvida que a eletrificação ela é necessária para descarbonizar o transporte da Europa. E é uma eletrificação que já está ocorrendo, que é estimulada por políticas públicas de comando e controle. Então, a Europa, por exemplo, em quase todos os seus países, já impôs uma regra de que não haverá mais circulação de veículos a combustão interna a partir de 2030, 2035. A China e os Estados Unidos vão por outra forma de incentivo, né? De você incentivar por meio de
incentivos creditícios, por exemplo, ou até mesmo concessão de subsídios, a adoção do veículo elétrico maciçamente aí para transporte individual, mas também transporte urbano. Eu não estou falando de carga, porque aí a gente tem um desafio maior. Então, hoje, a gente já tem 10 milhões de carros, de veículos elétricos circulando na rua, projeções apontam para 30 milhões, and counting, como a gente diz em inglês. Porque tem apetite das próprias montadoras, né? Montadoras vindo para cá para produzir elétrico aqui e por aí vai. E isso se dá em função do casamento no último século entre a indústria de transporte e a indústria de óleo e gás. Mas na medida em que as políticas exigem a descarbonização do nosso sistema energético, a mobilidade nos continentes europeu, norte-americano e notadamente na China, passa por uma transformação da mobilidade. No Brasil, a gente tem visto debates e aí, do que é melhor. É melhor a gente ficar apenas com modelos híbridos a etanol, no qual a gente já foi tão bem sucedido? Faz sentido migrar para a frota elétrica? Na Catavento, a gente tem alguns estudos há bastante tempo que nos mostram que, primeiro, a briga, assim, este ou aquele, não deveria ser o nosso questionamento. A gente deveria ter a maior quantidade de tecnologias à disposição do consumidor. Obviamente, eu não estou falando aqui de alocação de recursos públicos para estimular isso, não é a prioridade do governo. Se a gente olhar, por exemplo, para a situação do saneamento do país, né? Eu preferia que meu país, se tivesse que alocar recurso, fizesse numa área mais carente do que essa. Mas não faz sentido a gente se fechar à inovação tecnológica, né? Na Catavento a gente brinca, fala, o mundo vai estar com 5G e a gente vai estar com 2G. Então é claro que a questão não é essa, eu não vejo hoje ninguém mais defendendo isso. Então o que eu vejo, sim, é todas as indústrias evoluindo tecnologicamente. Então a gente vê o etanol indo para etanol de segunda geração, o diesel indo para diesel renovável, biodiesel e outras opções, mas também a eletrificação chegando. A gente teve um anúncio recente de montadoras chinesas vindo aqui para o Brasil e nos oferecendo a quem puder consumir, quem tiver a capacidade de encontrar pontos de recarga, que já existem no Brasil, também tem a opção do veículo elétrico. Então, acho que esse é um movimento global, Leila, e para mim não faz sentido o Brasil se excluir de um movimento de evolução tecnológica global. E carro elétrico, quer dizer, eletrificação nos leva para a bateria, tem que ter bateria. Bateria precisa de mineral, né? Então tem toda a questão hoje em dia, o lítio, o níquel, terras raras, essa coisa toda. Eu quero falar sobre isso e eu gravei sobre esse assunto com o André Clark, né, que é da Siemens e também é especialista em infraestrutura, também conselheiro aqui do SEBRE. Vamos ouvir o que ele disse. Temos enormes gargalos. O principal é estabelecer uma política pública de pesquisa mineral de primeira ordem. Quando a gente fala de qualquer pesquisa mineral ou de exploração mineral de menor escala, o Brasil passa quase desapercebido. Ninguém conhece. Isso passa por uma nova política de pesquisa mineral no Brasil. Os minerais da transição energética perfazem uma oportunidade singular para o Brasil. O Brasil pode estar entre os 10 maiores produtores de minerais para a transição energética. Mais do que isso, em geral, são minerais em que o processamento é feito localmente, agregando valor aqui e incentivando a indústria. Isso é parte de uma política industrial do século XXI. Ou seja, podemos ser um player, né, interessante, digamos assim. Podemos, eu concordo muito e é ótimo ver o André. Queria complementar talvez a fala dele com alguns dados que foram veiculados recentemente numa pesquisa do Serviço Geológico do Brasil, mostrando que a gente está muito bem posicionado em termos de disponibilidade de matéria-prima, que é uma parte da equação. Então, só para dar aqui alguns números, temos a terceira maior reserva global de níquel, já somos o 8º maior produtor, temos a terceira maior reserva de terras raras, temos a terceira maior reserva de grafite, somos o 2º produtor, e no caso do lítio, por exemplo, temos a 7ª maior reserva e somos já o 5º maior produtor. Então, o Brasil, assim como no campo da energia, no campo dos minerais críticos, que são a parte inicial da cadeia para grande parte das tecnologias de energia renovável, também já está bem posicionado. Então, o que a gente precisa é justamente conhecer melhor esse nosso potencial e ver de que forma a gente alavanca a capacidade de produção ao longo da cadeia, onde a gente for competitivo. Aqui não se trata de proteger para poder desenvolver, se trata sim de integrar cadeias produtivas globais e se tornar um player exportador.
né? Passando, obviamente, por abastecer o nosso mercado no que ele nos demandar, mas ter a capacidade de exportar, já que isso estimula a nossa produtividade e a nossa competitividade. Então, eu vejo isso com muito ânimo. Acho que o Brasil, de novo, pelas condições que a gente já citou antes, de ter uma tradição de respeito a contratos, um ambiente jurídico saudável, previsível, se a gente conseguir também na área mineral ter essas regras claras, eu acho que a gente pode ainda mais confirmar esse nosso papel na liderança global de energia renovável. Ainda falando de elétrica, né, pensando aí na eólica, tem uma questão aí de regulação da produção de eólica offshore e tal, e esse debate onshore, offshore, e como é que você está vendo isso se dar? E até eu tenho uma curiosidade, por que o Nordeste, né, é o lugar, né, da produção de energia eólica? Isso é uma coisa que pode se expandir também para o resto do Brasil, deveria, enfim? Como eu falei antes, Leila, já é hoje, a eólica onshore é hoje competitiva no Brasil. O nosso fator de capacidade onshore é 52%, versus 39% globalmente, ou seja, a gente, para a mesma quantidade de recurso alocado, a gente consegue gerar mais energia por unidade de recurso, o que é muito importante para a competitividade, e graças a isso a gente tem um custo nivelado de energia eólica onshore de cerca de 20 a 29 dólares por megawatt-hora, comparado com 40 a 60 globalmente. Então, isso nos confere competitividade, além, obviamente, de um arcabouço legal que permitiu que a geração de energia eólica atingisse aí os níveis que estão. Hoje em dia se discute muito eólica offshore, né? E com a forte ligação que eu tenho com a indústria de óleo e gás, há muitas ilações de que haveria uma sinergia possível. Sim, a gente está falando de operar em ambiente marítimo, a gente está falando de ter instalações que são fixadas, né, no mar ou flutuantes. Ou seja, portanto, uma plataforma que, em vez de extrair petróleo, vai extrair vento. Né? Exatamente. Tá. Então, agora, isso ainda tem desafios de competitividade, custo. Né? A gente viu recentemente que pode ter desafios também na cadeia de valor, né? Os fornecedores de equipamento estão tendo aí alguns desafios à medida que as torres eólicas aumentam muito de tamanho, mas há no Brasil, e aí você fala, por que no Nordeste? Porque é onde você tem a melhor qualidade dos ventos, regularidade, direção, e é por isso que o Nordeste hoje concentra grande parte da geração eólica onshore, e tem boas perspectivas offshore. Há um levantamento feito pela empresa de planejamento energético no Brasil que mostra o potencial da nossa costa. Então, além do Nordeste, aqui no Sudeste a gente tem uma região em frente ali ao Porto do Açu, também uma região promissora, e no extremo sul do país também. Então, as empresas já se movimentam, demonstrando interesse por áreas, e o que está, então, agora em andamento no Congresso é a regulamentação dessa atividade, né? Quem cede, né? Quem é o agência reguladora responsável, se é a ANP, se é a ANEEL, quais são as regras a serem respeitadas, e a grande pergunta que não quer calar, se haverá um leilão de energia eólica offshore para estimular essa demanda ou não. Essas são as questões que estão postas na mesa, e acho que a gente está caminhando na direção de haver uma regulamentação favorável à geração, haver a indicação do governo de que haverá demanda por essa fonte energética para que os empreendedores e as empresas possam, de fato, investir. Como é que você viu o avanço da fotovoltaica, né, da solar? Assim, o meu prédio acabou de instalar painel solar, assim. Enfim, eu acho que é uma coisa que está se democratizando, né, no Brasil. A gente teve um incentivo, né, regulatório para a instalação de painel solar em residências, enfim, para baixos níveis de consumo ano passado. Isso fez com que a geração distribuída à base de solar PV tenha explodido no Brasil, né? Se você olhar o tamanho da curva, e a gente chega, eu acho que a 20 gigas, enfim, a gente sai de 0 e vai para 20 numa velocidade muito clara, basicamente em função da resposta ao incentivo e do fato, de novo, da gente ser competitivo. Quer dizer, o mesmo investimento no Brasil, ele significa uma produção maior de energia, não é isso? Ele significa uma produção. É como se a gente conseguisse gerar o dobro e custar quase que metade com o mesmo recurso.
quando comparado com a média global. O que a gente vê daqui para frente digamos assim, todo o ecossistema mais maduro, mais pronto para entregar ainda mais essa energia. Então, o Brasil, em termos de geração das novas renováveis, que são eólica e solar, está muito bem posicionado e está respondendo, digamos assim, às condições competitivas existentes. Vamos falar de hidrogênio, então, que hidrogênio é aquele assunto incontornável também. Outro dia, na vinda ao Brasil, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, né, ela falou, temos 2 bi de euro para investir em hidrogênio verde no Brasil. Volta e meia tem uma notícia nesse sentido. E aí é importante até a gente explicar o que é o hidrogênio verde, o que é o hidrogênio azul, né? E por que o hidrogênio é, talvez, aí uma energia muito importante para o futuro, né? Para essa economia de baixo carbono. Obrigada pela pergunta, Leila. Na Catavento a gente de fato tem estudado muito o hidrogênio com a compreensão de que, embora tenha aí um certo hype em torno do hidrogênio, ele não deve ser considerado como uma bala de prata para resolver todas as questões relativas à descarbonização e à transição energética. Ele é chamado um vetor energético, porque ele pode ser usado tanto quanto insumo, quanto como fonte de energia, que é fundamental para descarbonizar aquelas indústrias, aquelas atividades que não podem ser eletrificadas. Tipo siderurgia. Tipo petroquímica, tá? Essa é a aplicação na qual o hidrogênio faz sentido. Eu vou voltar às definições do verde e o azul. Ou transporte de longo curso. Então, marítimo, né, shipping, e aviação, por exemplo, são pensados. Aí você vai dizer, mas não tem uma questão de que hidrogênio na forma líquida, como amônia, por exemplo, não é tido como um vetor energético seguro. Então, tem todas as questões atreladas a isso, que estão sendo também devidamente estudadas, avaliadas, para que, obviamente, as soluções às quais a gente chegue como, enfim, sociedade, sejam as mais seguras possíveis. Mas então o que se fala é que, por exemplo, o hidrogênio verde, o que é? O hidrogênio obtido a partir da eletrólise da água, e a eletrólise é essa abastecida por meio de fontes renováveis de energia. Então eu pego a energia solar ou eólica, passo por um processo de eletrólise, separo as moléculas e eu tenho H2, que é a molécula de hidrogênio, e o O. Então é disso que a gente está falando. No caso da siderurgia, o hidrogênio ele é essencial para substituir as fontes fósseis na redução do minério de ferro para tornar-se aço. Necessário e fundamental porque esse processo ele não necessariamente pode ser eletrificado facilmente. O hidrogênio azul ele é obtido a partir do gás natural ao qual se acopla um processo de captura e armazenamento de carbono chamado CCS, né, para Carbon Capture and Storage, ou CCUS, Carbon Capture Utilization and Storage. E isso também pode vir a ser usado em atividades, por exemplo, no caso da indústria de óleo e gás, nas suas plantas, nas refinarias, por exemplo, para descarbonizar a própria produção de hidrogênio, que já ocorre hoje. Você acopla uma unidade de CCS, CCUS, na refinaria e você, portanto, aí gera o hidrogênio azul. E, então, o hidrogênio verde, como você disse, ele é gerado, quer dizer, faz essa eletrólise da molécula da água e tal, a partir de qualquer renovável. Então, pode ser hidrelétrica, por exemplo, ou pode ser etanol, pode ser qualquer coisa? Essa é uma ótima pergunta, porque os países, e você citou, né, a vinda da Ursula von der Leyen aqui para o Brasil recentemente, com esse anúncio de 2 bi, a Europa, por exemplo, já está caminhando mais para chamar a taxonomia do hidrogênio. O que significa isso? Dizer quais são as regras que o continente europeu vai aceitar para chamar aquele vetor energético de hidrogênio verde ou não. Então, regras justamente que têm a ver com a fonte geradora daquele hidrogênio. Hoje, a Europa, por exemplo, tende a aceitar apenas uma energia dedicada para a fabricação de hidrogênio verde, renovável, solar ou eólica. Ao Brasil cabe
também incluir outras fontes renováveis, como você citou. Hidrelétrica seria o caso clássico. E até etanol, eventualmente. E até etanol, eventualmente, já inclusive pesquisas de geração de hidrogênio verde a partir de etanol. Então, o que a gente tem que fazer é influenciar a definição dos padrões globais. E isso vale para qualquer tema no qual o Brasil não necessariamente consegue chegar com o mesmo peso de uma Europa, mas tem que chegar porque a gente tem diferenciais competitivos claros também de fazer hidrogênio a partir de hidrelétrica. Então, essa digamos assim, uma agenda da qual a gente não deveria fugir, pelo contrário, porque hoje, já uns dados da Bloomberg New Energy Finance que mostram que o país pode e tende a ser um dos mais competitivos na produção de hidrogênio. E aí, só para você ter em mente o custo, né, um custo mágico, seria de cerca de $1 por quilo de hidrogênio. As projeções da Bloomberg NF mostram que o Brasil já poderia, até a final dessa década, chegar a essa faixa entre $0,9 e $1,4 por quilo de hidrogênio. É muito interessante. Me chamou a atenção também que você falou da capacidade da indústria petrolífera de capturar carbono, né? E se isso é um serviço que essa indústria pode prestar até para outros setores nessa transição energética, né? Sim, Leila. Na verdade, a indústria já é, digamos assim, expert nessa tecnologia. Só para citar um caso que é público, a Petrobras, no ano passado, já capturou e armazenou mais de 10 milhões de toneladas de CO2 equivalente na produção, no seu processo produtivo, nas unidades do pré-sal, sendo que o mundo inteiro capturou 40 milhões. Então, apenas aqui no Brasil, na Petrobras, a gente tem cerca de 25% do que é feito. Nossa, é coisa beça. É coisa beça. Há outras petrolíferas que já declararam que o CCS faz parte das suas estratégias de descarbonização e, por dominar a tecnologia, elas sim já estão pensando em criar uma área de serviços de carbon management, né? Gestão de carbono. Aqui, recentemente, teve um anúncio da Petrobras mostrando que há um projeto piloto em Cabiúnas, onde justamente ela quer fazer um hub, né? Você dá competitividade a essa atividade como se você estivesse captando de diversas fontes. E a criação desse hub é justamente isso. Quais são as indústrias emissoras de gás de efeito estufa que eu poderia capturar, transportar e armazenar de uma maneira segura aquele carbono. Então, isso é muito interessante. Eu também estou bem animada com essa perspectiva. Temos perspectivas alvissareiras, né? Para usar uma palavra antiga, mas, enfim, falando aí do futuro. Ai, Clarice, adorei nosso papo. Também, Leila. Então, se você quiser dar uma amarradinha, eu acho que você está otimista, né, em relação às perspectivas do Brasil. E é tal história, a gente tem que fazer dever de casa mesmo, porque senão a gente fica, inclusive, não apenas é ruim para a gente cumprir as nossas obrigações quanto à redução de emissão, né, Acordo de Paris, essa coisa toda, quanto a gente perde um bonde também, né, de investimento que está aí, o mundo inteiro com apetite para investir nessa transição energética e a gente podendo se dar bem, digamos assim, com isso. Exatamente, Leila. Eu gosto sempre, né, de olhar pelo lado do copo mais cheio do que vazio. Eu acho que o Brasil tem uma posição privilegiada para atrair investimentos em todas as fontes energéticas. A gente não falou do óleo e gás, mas o nosso óleo e gás é que tem a menor pegada de carbono, dentre aqueles que têm a menor pegada de carbono, quando comparado com outras médias mundiais. Por quê? Porque a gente tem uma elevadíssima produtividade pelas características do óleo. Então, se a gente for para óleo do pré-sal, a gente está falando aí de um óleo que emite cerca de 10 quilos por tonelada, e isso é muito pouco por tonelada de CO2, é muito pouco quando comparado com a média global, em função da elevadíssima produtividade. Então, e também a gente tem a prática de CCS, né, nessa produção. Mas para falar um pouco de energia de uma forma global, a gente não falou de dados de investimentos. A Agência Internacional de Energia divulgou recentemente que o mundo já investiu 1,7 tri de dólar em renovável, 1,1 em fósseis. Então a gente está vendo que renovável está atraindo mais, e aí eu estou falando não apenas de geração, mas transmissão, novas tecnologias, enfim, incluindo baterias. Esse número pode chegar a 2,8 tri no final do ano, e
para a gente estar, digamos assim, de acordo com as metas de Paris, ele deveria pular para 4,5 tri. E é óbvio que o Brasil tem que atrair parte desses investimentos, para mim não tem dúvida, e a gente tem que fazer o dever de casa. Quem vai virar esse jogo no Brasil é o investimento privado, com base numa regulação dada pelo setor público da melhor qualidade possível. Então a gente sempre tem que lembrar que a gente compete, as fontes competem entre si, né, as fontes energéticas, mas que a gente compete com outros países do mundo e que a gente tem que continuar reafirmando que o Brasil entrega aquilo que ele é capaz, assim como a gente tem entregado. Não é só uma questão de promessa, né? Não, vamos fazer, a gente já está fazendo, a gente já está entregando eólica, solar, vamos entregar hidrogênio, já estamos entregando CCS, além, obviamente, de óleo e gás com baixo teor de emissão. Clarissa, super obrigada, viu? Fica Obrigada já o convite para a próxima conversa, para o próximo papo aqui. Obrigada, Leila. Adorei. Olha, essa edição do Sebre Conversa fica por aqui. Agradeço a sua audiência, a sua companhia. Essa edição do podcast teve a direção feita por mim, Leila Sterenberg, e pelo Felipe Vasques, produção da Daniele Tomazelli e da Alice Nascimento, edição do Felipe Vasques, produção executiva do Pedro Formitag, trilha sonora original do Marcos Souza, trabalhos técnicos do Rodrigo Aguiar, Rodrigo Nogueira e Eduardo Pique e apoio técnico da HD Solutions. Até a próxima conversa.